Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 10, versículo de número 1. Tolar e Jair. Antes, coloque a mão na altura do seu coração e diga assim: Jesus, obrigado por mais um dia ouvindo a tua palavra. Diga: Jesus, traga o ensinamento que eu preciso para conquistar e para ter a salvação. Diga: Jesus, obrigado. Diga de novo aí: bom dia. Vamos para cima. Fala, vamos para cima. Pastor, estou com raiva da minha mulher. Se acerte agora. Diga: bom dia. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Nós estamos falando agora aqui de mais um juiz que se levantou no tempo em que ainda não havia reis que governavam. Nós sabemos que o primeiro foi o Saul, quando o povo pediu um rei a Deus. Deus falou: ó, eu não queria dar, mas já que vocês querem, toma aqui então Saul. E Deus ungiu Saul, depois de Saul veio Davi e tantos outros aí. Mas a Bíblia fala, presta bastante atenção no início do versículo, ó, e depois de Abimeleque, se levantou, atenção, para o que, igreja? Livrar a quem? O homem foi levantado para livrar a Israel. Livrar Israel do quê? Dos inimigos que perseguiam, do fracasso, do pecado, e de uma certa maneira, da falta de condições, livrar de tudo aquilo que não prestava. Presta atenção nos detalhes. Versículo 2, e agora a nossa mensagem fica importante. Ó. E julgou a Israel, quantos anos, igreja? 23 anos. E o quê? E foi sepultado em Samir. Peraí. Ele julgou Israel, ficou julgando, livrando Israel, teoricamente era para livrar, quantos anos? Ali está escrita alguma conquista que esse cara conquistou? A Bíblia fala que ele foi levantado para julgar, beleza? Que conquista que tem ali? Colocou Israel num patamar de conquista, colocou o povo de Deus cheio de prosperidade. A Bíblia só menciona que ele julgou, 23 anos, e o quê? E morreu e foi sepultado. Eu acredito que esse cara foi para o céu, com certeza. Tenho quase toda certeza que ele foi para o céu. Mas a Bíblia não fala um feito que esse camarada fez em vida. Presta atenção aqui, daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando. Porque todos que julgaram, algum feito a Bíblia menciona, depois a quantidade de anos que ele julgou. 23 anos, e fez isso, e removeu os altos, e levou o povo. Não, esse aqui não tem nada disso. Ele foi levantado como juiz, o sétimo, e a Bíblia então diz que ele foi levantado 23 anos, ele julgou, mas não tem uma conquista desse cara. E aí é que entrou a conversa do meu amigo lá, que a gente estava batendo um papo. Mas por que a Bíblia não mencionou que esse cara conquistou alguma coisa? Alguma coisa tem. Você sabe o que? Sabe por que ele não julgou? Sabe por que ele não conquistou nada? Sabe por quê? Quer saber? Olha para a tela. Porque Tolá, o nome Tolá, coloca para mim, Diogo, significa, olha o que significa. O que é isso aí? Minhoca. Olha para mim. Sabe o que significa o nome Tolá? Eu não sabia. E não foi nem eu que descobri isso. Não. Tem na internet. Tolá, do hebraico, traduzindo, significa minhoca. Olha para mim. Por que ele não conquistou nada? Porque ele era um verdadeiro Zé Minhoca, irmão. E aí na conversa, presta atenção no que você vai ouvir. Na conversa que eu tive com meu amigo, eu coloquei ali curiosidade sobre a minhoca. A minhoca é forte? É forte? Olha para mim. Por que esse camarada não teve nenhum feito? Porque faltava nele força. Tem muitas pessoas que estão aqui, eu não estou chamando você de minhoca não, tá, pessoal? Mas eu estou usando o exemplo. Que já tem 30, tem 40, alguns estão com 20 já. Tem outros que estão com 30, 50, não se assuste. E até hoje não tem algo bom que conquistou na vida, irmão. Eu não quero que você entenda o pastor errado, mas tem gente que a vida toda andou na sombra do outro. Eu falo muito com as irmãs. Irmãs, um conselho que eu dou para a senhora, se a senhora tem o conhecimento, se ela tem o entendimento que tem que depender exclusivamente do seu marido,
Eu sinto lhe dizer, se o seu marido cair hoje num problema de saúde, quem é que vai cuidar da casa? Ah, não, eu tenho INSS. Não sei se sai na hora para você o benefício. Tem gente que já recuperou da doença, voltou a trabalhar e agora que vai ser julgado. Por que eu estou querendo dizer isso? Tem gente que até hoje não conquistou nada, pessoal. Você não tem que sair daqui querendo passar por cima dos outros para conquistar. Mas tem gente que está sendo como estou lá na vida. A pessoa, ela passa dia, passa tempo, ela só vive na bota do outro. Eu estou falando isso aqui, pessoal, e eu não estou falando para você sem experiência do que eu estou lhe falando. Para quem não sabe, meu pai morreu em 2001. Eu tinha 11 para 12 anos. Olha que catástrofe. Meu pai morreu, eu tinha 11 para 12 anos, vai escutando. E a minha mãe teve que trabalhar na casa dos outros. Meu pai, que era contador, tinha história de contabilidade, a gente tinha uma vida muito estável. Mas depois que meu pai morreu, a gente foi morar de favor na casa da minha irmã. Agora, e se a minha mãe não tivesse disposição para trabalhar? Nós morreríamos de fome. Tem irmã que está aqui, que fica o dia todo dentro de casa, irmão, não lê um livro. Estou sendo bem sincero, eu fico ouvindo as irmãs aqui, tem um dia dessa tarde que a irmã me ofereceu ovo de galinha caipira, eu achei bonito. Até falar com ela para trazer para mim uma dúzia que eu vou comprar. Mas ela contou, pastor, é porque eu fico lá, pastor, não tem nada para... Com todo respeito, pastor, eu não fui criado assim. Aí eu comprei umas galinhas ali, começou a botar os ovos, eu estou vendendo. E está tudo certo, irmão. Mas olha para o pastor, tem gente que já tem 20, 30 anos e não conquistou nada. Por quê? Porque falta força. E aí comecei a pesquisar, olha para mim. A minhoca, ela anda em pé? A minhoca anda o quê? Não precisa abrir. O Diogo coloca. Olha o Deuteronômio 28:3. 28:13, perdão. 28:3, 13. Coloca aí. E o Senhor te porá por quê? E não por? Tem gente que só anda rastejando na vida, irmão. Eu vou falar hoje, mas você me desculpa a sinceridade. Tem que você olha na carteira dela, tem 300 fichas de emprego. Não, pastor, eu trabalho em parada. Aí tudo bem. Mas e a pessoa que não trabalha em parada, que não para em emprego nenhum? Será que realmente o emprego, os patrões são ruins? Ou você que não sabe trabalhar? Tem gente que, isso aqui eu estou falando, e pega para você se você quiser pegar. Se não quiser, para mim, ó, tá tudo certo. Tem gente que se depender da força dele, a família dê paz de fome. Ainda bem que tem uma mulher lá de fibra que trabalha e corre atrás das coisas. Tem que pegar a ficha do cara, tem 300 fichas ali, irmão. O cara não para em emprego nenhum, tá rastejando na vida. Você tá sendo verdadeiro, tô lá, amigo. Escuta, quem trabalha de parada, tudo bem. Tá entendendo, gente? Sim ou não? Acabou a parada ali, vai para outra, aí vai mudando assim. Mas tem gente que tá rastejando na vida, no emprego há muito tempo. Eu falo. Posso falar? Posso ou não? Deixa eu pensar em 5 segundos se eu falo. Passou. Vou falar na sinceridade para vocês aqui. Tem gente que a vida toda depende de benefício e auxílio. Eu não sou contra, eu sou a favor. Eu acho que é muito válido e tem que ser usufruído por quem realmente precisa. Porque tem um monte de marmanjão que não tem condições e até hoje está recebendo auxílio do governo aí. Anda rastejando na vida. Eu contei o caso da mulher lá da sede para você uma vez que eu estava na sede, e essa mulher não era membro de lá, não. Ela só foi lá para fazer campanha. E aí eu, na porta assim, né, na época, como auxiliar do pastor Jaime lá, eu notei que essa irmã saiu na hora do culto, antes de acabar o culto, e estava indo embora na correria. Eu falei, vou orar por ela. Irmã, só um minutinho aí e tal, quero orar pela senhora. Desculpa, pastor, é que eu estou atrasada, eu tenho que ir para o INSS. Eu falei, então deixa eu fazer uma oração. O que está acontecendo? Ela falou, não, pastor, eu tenho uma perícia, me convocaram lá, porque o senhor acredita, olha o que ela falou. O senhor acredita que Deus permitiu eu ficar surda de um ouvido para eu poder aposentar? Você tá mentindo. Deus é testemunha aqui entre eu e vocês, o Espírito Santo de Deus, que eu não estou mentindo. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar para a senhora ser curada. Ela, está amarrado, pastor, está amarrado. Tem gente que a vida toda está rastejando, irmão. Só anda na bota dos outros, fica dependendo dessas coisas.
Eu não estou falando que não é bom. Minha mãe, você pode ter certeza que na época, lembra do Vale Gás? Lembra? Mas foi só ela melhorar no emprego que ela foi lá, entregou o cartão e pediu para dar baixa. Porque tem uma coisa chamada também honestidade. Tem gente que só anda rastejando na vida, irmão. Esquece dinheiro agora. No relacionamento. Tem gente que só arruma tranqueira, irmão. Você olha para a pessoa tem tudo para poder se dar bem na vida sentimental e só fica procurando indar, cara. Tem gente aqui, eu estou sendo bem sincero contigo, fala, não, eu quero ficar assim para sempre, eu não quero casar. Mas fica fazendo coisa errada. Ué, melhor que case. Você está rastejando na vida. É o caso de pastor. Tem pastor, irmão, que a vida toda continua do mesmo jeito. O cara não evolui, irmão. Aí fica para lá e para cá, igual ping-pong, não coloca um ponto final e se coloca como cabeça, está sendo cauda, está rastejando. Para tudo na vida. E aí eu fui pesquisando, eu descobri que a minhoca não tem força, isso eu já sabia. Mas no Google, eu entendi uma outra coisa. Não acha errado. Já viu que tem umas minhocas que são maiores que as outras? Para poder bombear aquele tanto de sangue, o que bombeia o sangue no nosso corpo? Qual é o órgão? Eu descobri que tem minhocas que tem mais de 5 corações. Não sou eu que estou dizendo. Agora você vai se surpreender. Coloca para mim aí, filhão. Não precisa abrir não, porque senão demora muito. Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração o quê? É inconstante em todos os seus? Tem gente que está aqui, que está com todo respeito, com mais de um sentimento, irmão. A mesma hora que está alegre, está triste. A mesma hora que está feliz, está depressivo. Coração dobre, irmão. E você já notou que é inconstante em seus caminhos? Você notou? Uma hora está empregado, outra hora está demitido, outra hora está no benefício, outra hora está pedindo dinheiro emprestado. Deixa eu dar um conselho para você. Como amigo, é melhor do que emprestar, sabe o que é? Não. Melhor que emprestar, sabe o que é? É dar, irmão. Porque tem gente que se você emprestar, ele não vai te pagar, você vai ficar com raiva. Aliás, se algum obreiro, irmão da igreja, pedir dinheiro emprestado, fala com ele para pedir dinheiro emprestado no pescoço de uma égua. Porque aí depois traz problema para mim. Ai, pastor, emprestei dinheiro. Eu falei, o que eu tenho a ver? Não tem nada a ver com a sua vida. Coração dobre, pessoal. Tem gente que tem dia que chega em casa sorrindo, tem gente que tem dia que chega em casa chorando. Olha para mim, você sabe que antes de você ouvir, quem é que está precisando ouvir a palavra? Quem? Não sei, não sou hipócrita, eu preciso ouvir. Tem gente que a mesma hora que ela está trabalhando feliz, é aquela pessoa quando você chega e fala para ela, bom dia, no emprego de manhã, bom dia. Ela, o que há de bom? O que há de bom? Coração dobre. Não estou dizendo para você que tem dia que você não vai estar mais pensativo, que tem dia que você vai estar mais assim, sabe? Não sei se você é assim, mais calado, assim, mais pensativo, né? Aí a esposa fica assim, o que foi, meu bem? O que você está pensando, meu bem? O que foi, meu bem? O que você está pensando, meu bem? Não estou falando isso. Estou falando que tem gente que o humor dela altera muito fácil. Olha para o pastor, tem gente que o caminho dela é inconstante. Sabe o que mais eu descobri? Você acha que a minhoca tem olho? Gente, não estou brincando aqui, eu estou pregando, hein? Sabia não? Minhoca não tem olhos. Minhoca não tem olhos. Sabe o que significa isso? Jesus mandou a gente vigiar. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Ó. Vigiai e o que, igreja? Quando Jesus fala isso aqui, o vigiar não é de uma certa maneira para qualquer coisa. O vigiar é para o pecado. Tem gente que está aqui que está igual o Tolá. Não conquista nada, sabe por quê? Porque não tem visão no mundo espiritual. A pessoa não vigia. Qualquer coisa que vem, essa pessoa, de uma certa maneira, ela assume para ela. Uma vez foi dito, e eu acho super válido, tem gente que não peca, não é porque é santo, é porque lhe falta oportunidade, irmão. Porque se der para essa pessoa uma oportunidade, ela vai pecar. Tem gente que está aqui, que já perdeu a visão há muito tempo.
Semana passada falamos de Sansão, quem lembra? Quem lembra? Quando o inimigo entrou na vida dele, qual foi a primeira coisa que o inimigo tirou? Tem gente que está aqui que o diabo entrou, a primeira coisa que fez foi tirar a pessoa da visão. Ela não vigia mais, olha para mim que eu estou falando sério. Se veste como uma mundana, se veste como um mundano. Pastor, existe diferença? Claro que existe. Malaquias 3,18 diz, outra vez ereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu não sou contra você ter a sua opinião de vestir, mas Jesus no seu lugar colocaria um short desse? A moça falou uma vez assim, tudo que é bonito é para se mostrar, para o seu marido. Eu já preguei, eu estou só repetindo porque tem gente aqui pela primeira vez. Você sabia que existe um pecado que se chama lascívia? O lascívio é aquele que você arma laço. Você colocou uma roupa, a pessoa olhou e desejou, você caiu junto com ela. Não quero aqui que você fica triste com o pastor, mas tem gente que fala igual um mundano, irmão. Não vigia. Tem gente que está aqui, que com todo respeito está igual o Tolá. Olha por que o Tolá não conquistou nada. Porque não tem olho, não vigiava. Tem gente que está aqui que vai fazer negócio, não pede a Deus a direção, vai mudar de emprego, pede a Deus a direção. Não se assusta. Prefere nem vir falar comigo, porque já sabe qual que é a minha opinião. E vai e faz coisa errada por conta própria. E eu vou falar uma coisa contigo, irmão. Do jeito que Deus está descendo o bambu aqui, se a pessoa vai lá e faz coisa errada, é porque realmente essa pessoa precisa de um couro. Mas deixa isso para lá. Mas não vigia, irmão. Estou sendo bem sincero. Põe a mão naquilo que não é dela. Gente, uma vez eu estava com um amigo. Quando eu falo amigo, uma pessoa dentro do meu carro, não foi aqui em São Paulo, não, foi lá em Minas. E a gente foi fazer um negócio lá, e coloquei no banco, falei, vamos lá. Passou uma moça bonita, e ele na hora colocou a cabeça para fora, assim, para poder olhar. Eu parei o carro e falei, desce. Ele falou, não vou descer, não. Desce! Por que você está fazendo isso comigo? Porque dentro do meu carro, o meu carro é consagrado, eu tenho que fugir da aparência do mal. Tem gente que não vigia há muito tempo. Posso ser sincero, pessoal? Tem gente que deixa de olhar para aquilo que Deus deu para ele, para olhar aquilo que o diabo está querendo dar para ele. Não vigia. Esquece tudo isso agora. Mas tem gente que está aqui que não vigia. Se alguém da família der passar mal, o filho, passar mal agora, ela não tem um centavo para comprar um remédio. Mas por quê? Porque desce o pau em tudo que ganha. Não estou aqui querendo que você entenda o pastor errado, irmão. Você me desculpa a sinceridade. Mas, amigo, com todo respeito do mundo, eu vou ser bem sincero com você. Tem gente que está aqui que se morrer, até depois da morte deixa dívida, porque o pessoal tem que pagar o caixão dela ainda. Não vigia, desce o pau em tudo. Estava conversando com um amigo. Uma coisa que eu, com todo respeito, eu aprendi com a minha mãe, foi não descer o pau em tudo que vem na minha mão. Eu aprendi a economizar. Vou guardar 10 reais, já guardou, 50 centavos, já guardou. Tem gente que está aqui que vai pegar o acerto dela para poder colocar na mão de investidor, você vai tomar prejuízo, vai perder seu dinheiro. E não confunda, tá? Até dentro da igreja tem gente querendo oportunidade fácil. Abra o olho. Pastor, o senhor entende de investimento? Não entendo nada disso. Entendo um pouquinho. Mas é o suficiente não para eu investir, é para eu abrir o seu olho para você não cair em cilada. Tem gente que está aqui, e estou sendo bem sincero, você lembra da época das pirâmides? Quem lembra? Lembra da época lá do boi gordo? Telex Free? A gente tem que tomar cuidado. Não vigia. Tem gente que, com todo respeito, esquece isso agora, mas não está vigilante. Eu vou repetir. Essa pessoa que fica, pega na sua mão e fica assim, ó. Vem aqui, Fábio. Vem aqui rapidinho, aqui, irmão. Aqui mesmo. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Olha para mim. Vigiar. Eu contei para vocês que uma vez minha mãe faltou pouco me colocar na parede. Eu cheguei em casa e falou, deixa eu ver seu bolso, deixa eu ver se tem alguma coisa. Falei, mano, eu estava na igreja. Estava não, deixa eu ver. Deixa eu cheirar sua boca. Deixa eu ver a ponta do seu dedo. Você quer que coloque? Deixa eu ver aí. Falei, mãe, calma, estava na igreja. Ela estava fazendo o papel dela. Pai,
não vigia o filho. Aí já joga o celular na mão da criança. Aí a criança dorme de noite e tem pesadelo. Aí chega aqui para mim e fala assim, pastor, ora para minha filha, ora para minha neta, que ela está tendo pesadelo. Eu vou orar para a senhora, que deixa ela ver qualquer coisa na internet. Ué, amigo, tu tem eu entendo assim, eu vejo assim. Mas a pessoa não vigia, joga para poder deixar quietinha. Não, toma aí, você vai me deixar quietinho, não pode trazer para você uma inquietação. Está dentro da sua casa, você tem o poder de olhar. Se não quiser, vai viver a vida dele em outro lugar. Mas ao menos você não vai ser conivente com o pecado. Estou falando aqui, tem gente que já é igual um minhoca na vida, não tem visão, irmão. Não tem. E eu vou falar uma coisa contigo. Lá atrás nós lemos. O Tolá jogou 23 anos e não conquistou nada. Porque, tinha visão. A minhoca anda por cima da terra ou debaixo da terra? Se esconde ou não? Você quer um negócio que faz a pessoa não conquistar? É a pessoa que se esconde. Como assim se esconder? Eu vou contar o caso que não sou eu que falei, isso aqui muita gente já conhece. Qual o ovo que é maior, o da galinha ou do pato? Do pato, ovo, pato não tem ovo não, irmão, é pata. Qual o ovo que é maior, da pata ou da galinha? Da pata ou da galinha? Tem gente que nem sabe o que é, né? Pata é um bicho que faz... Mas a pata, o ovo da pata, minha mãe tem lá, é muito maior do que o da galinha. Às vezes dá até 3 vezes mais, 2 vezes, 3, dependendo do tamanho da galinha. E olha para mim, qual que é a diferença de nutrientes do ovo da pata para o ovo da galinha? Mas qual ovo que vende mais? Você já viu quando a galinha bota o que ela faz? Não? Desse jeito. Olha aqui, olha para mim. Olha, ela divulga. Olha para mim. Ela divulga. Olha para o pastor. É isso aí. Tem gente que fala que eu revolucionei o marketing. Não, quem revolucionou o marketing foi as cocotas, as galinhas. Olha para mim. Ela divulga o que ela faz. Estou falando a verdade, irmão. Não se esconde. Teve um dia desse atrás que tem um irmão aqui da igreja que eu achei bonito, irmão. Ele foi lá e pegou ele aplicando a palestra lá no trabalho e publicou. Eu falei, até eu mesmo fui lá e... Tchau. Não olha que eu curto quase nada, hein? Tem que divulgar, amigo. Tem gente que está aqui que se esconde. Dentro da empresa, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é servo de Deus. Na vizinhança, a mesma coisa. Ninguém sabe, o porteiro não sabe, ninguém sabe. Eu estou falando como homem de Deus, irmãos. Fui fazer uma visita, foi sexta-feira, o pastor Bobato estava junto comigo, foi visitar um amigo, e o rapaz que recebeu a gente lá, falou com a porteira assim, com a moça que trabalha na portaria, ele é o pastor. Só que antes dele falar que ele é o pastor, eu já tinha conversado com a moça, e eu entrei errado, e parei o carro onde não era para parar, e num dia que eu estava muito tarefado, a moça falou assim, senhor, não pode parar o carro aqui. Se fosse em outro momento, vai plantar banana. Não, eu falei, tudo bem, me perdoe, me desculpa. Aí é porque é a primeira vez que eu venho aqui. Aí ela, na hora que eu fui sair, ela falou comigo assim, paz, pastor. E se eu tivesse dado mau testemunho? Tem gente que, com todo respeito, não estou falando para você levar para dentro da sua casa, mas não sabe nem o nome do vizinho. Existe um negócio, não sei se você já ouviu falar, quem trabalha aqui que sabe o que eu estou falando. Que significa, que se chama network. Alguém já ouviu falar disso aqui? Aí, tem algumas pessoas que sim. Sabe o que é isso aí? Só rede de contatos, de pessoas conhecidas. Daqui a pouco surge uma oportunidade e a pessoa lembra de você. A minhoca se esconde, sim ou não? Olha para mim. Está debaixo da terra. A terra é um lugar que a gente o quê? Outra coisa que fazia o Tolá não conquistar. Ele aceitava ser pisado, irmão. Existe uma frase por aí afora que falam que é até versículo, mas não é. Que diz assim, que os humilhados serão o quê? Onde está escrito isso? Só se for no livro da Bíblia da Dona Divina. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que humilhai-vos, pois, perante
debaixo da potente de Deus, ele vos exaltará. Não tem nada a ver com a pessoa te humilhar. Tem gente que está aqui que é um verdadeiro tolar. Aceita os outros pisar nele. Não estou falando para você brigar com ninguém, mas é tomar uma atitude. Ué. Você vai ficar para sempre assim até quando? Ah, pastor, mas é porque aqui eu tenho uma mordomiazinha, mas essa mordomia não é sua. É do lugar, sai outro, o outro vai ter a mesma coisa. Você tem que ter a sua conquistada por você, irmão. Eu fico pensando até que ponto a gente não vai crer na Bíblia. Jesus diz que os passarinhos que não pregam um prego na parede, Deus o deixa morrer de fome, vai deixar você? Ué. E agora você vai surpreender. Você está entendendo que tudo isso era o tolar? Você consegue entender por que ele não conquistou? Sabe mais uma coisa que a minhoca não tem? Cérebro. Olha para o pastor. Tem gente aqui que não tem miolo na cabeça, irmão. Não tem juízo, irmão. Posso falar a verdade para você? Onde é que é o seu pensamento? Você não usa a sua cabeça para poder pensar? Tem gente que está aqui que as atitudes dela sempre são atitudes sem pensar nas consequências. Sem juízo. Não precisa abrir. Provérbios 19, 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, o quê? Tem gente que nunca pensa antes as consequências. Hoje de manhã eu coloquei lá no status do Instagram que hoje é dia de plantar boa semente, porque amanhã é dia de colheita. Tem gente que nunca pensa nas consequências. Não paga uma previdência privada, que tem gente que não gosta de pagar INSS, ao menos nem investe lá na aposentadoria e a previdência privada. Tem gente que está aqui com todo... pastor, não tem condições de pagar o INSS. Tem os meios legais dentro da lei para poder pagar. Por exemplo, tem uma irmã aqui da igreja que ela paga o MEI, que ela vende, ela é microempreendedora individual, a irmã está ali do açaí. Ela vende, ela paga o MEI, já vai dar para ela a aposentadoria. De males, ao menos ela está pagando o INSS. Mas olha para o pastor, tem gente que não pensa na consequência, irmão. É a mesma coisa da juventude que está aí, gosta de ir para a cama antes do casamento. Amigo, se eu te falar uma coisa contigo, você não aprendeu nem cuidar de você, rapaz. Você vai cuidar de uma criança, você é uma verdadeira criança. São duas crianças, uma cuidando da outra. Não, mas ao menos quando eu tiver com meus 30, a minha criança vai estar com 15, ó. Parabéns, sem miolo. Você vai comer o quê? Vai sair daí? Você vai morar onde? Vai morar dentro da sua casa que sua mãe, sua mulher é criança? E além de tudo arruma um gato ainda. Já está dividindo, namora de favor, ainda leva gato. Deixa pra lá. Você vai tratar do que da criança? Você vai... Ou sem miolo, ou sem juízo. Ô menina, vou falar, irmãos. Tem tanta gente para você procurar, vai procurar Zé Droguinha para namorar, irmão? E olha que eu já fui, hein? Dava com a bermuda da Ciclona, que é cheia de maconha, irmão. É nóis, é o crime, mano, é nóis. Sem miolo. Sem miolo, sem cabeça. Isso tudo, poderia citar mais algumas coisas que não dá. Porque eu tenho que falar o segundo agora depois dele, que veio para o lugar dele e conquistou. Mas, tem gente que tem muito coração, mas não tem cabeça. É muito sentimental. Qualquer coisa faz a pessoa chorar. Qualquer coisa tira a pessoa do sério. Tem muito coração, igual a minhoca, mas tem nada de cabeça. Não pensa. Não faz um planejamento para o futuro. Eu estou sendo bem sincero, você levantar agora assim, de cabeça para baixo e balançar, só cai pelo de cachorro, de gato. Verdade, irmão. Não tem uma profissão.
É igual o caso da pessoa que chega para você e fala, você trabalha de quê? Pastor, eu trabalho de tudo. Resumindo, não trabalha de? Faz nada. É tão bom em nada que escolheu tudo. Não sei se você entendeu o que eu falei agora. Tem gente que, com todo respeito, tem muito sentimento. O cara deu um sorriso. É igual... Eu nunca vi essa mulher, irmão, que se colocar um animal aqui vestido de terno, aqui atrás do público vestido de terno, a pessoa já apaixona, irmão. Não, velho, dá qualquer coisa. Ai, sorriu pra mim. Tá lembrando, o dia que o pastor Alex contou um negócio? O pastor Alex falou que o camarada passou perto da moça e o camarada olhou pra ele e falou assim, tá vendo? Eu sou bonito mesmo, viu? Essa moça olhou pra mim e falou assim, deixa de ser idiota, rapaz, essa moça é zaroia. Brincadeira, cara. Mas tem gente que tem muito sentimento, irmão. Tô sendo bem sincero. Sabe, tem muito sentimento, mas não pensa. Ai, queria citar mais algumas coisas, mas não tem que citar. Volta lá em Juízes capítulo 10, vamos para o segundo agora. E depois dele, se levantou o que, igreja? Jair. O gileadita. E julgou a Israel quantos anos? Quantos anos o Tolá havia julgado? 20. E quanto agora o Jair vai julgar? Julgou menos, 1 ano a menos. Mas atenção agora, E tinha este, quantos filhos? Que cavalgavam sobre 30 o quê? E tinham 30 o quê? Aqui chamaram Ravote e Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de... Olha o versículo seguinte. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Olha para mim. Não, pastor, acho que não tem conexão. Tem. O Jair julgou 22 anos, e isso aqui eu quero que você entenda que é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando de ninguém nessa vida, eu estou falando da palavra de Deus. Quantos filhos ele tinha? Quantos jumentos ele deu para cada filho? Não, ele deu um para cada filho. Pastor, mas peraí. Naquele tempo existia Ferrari? Não existia Ferrari naquele tempo? Hein? Existia... Então vamos aqui, gente. Peraí, presta atenção. Naquele tempo existia os carros que hoje nós temos aí, aqueles, por exemplo, fala um carro aí, Fábio, fala um Monza. O Monza é um carrão. Um Porsche. Existia BMW. Sabe qual que era o carro possante da época? O jumento. O carro possante da época era o jumento. Você lembra quando Jesus foi entrar na entrada triunfal? Ele montou no lombo do quê? Se fosse hoje, já viu como é que é a presidência, como é que é aquele pessoal que chega naqueles carrões lá? Se fosse hoje, seria naquele carrão. Mas olha para mim, esse camarada em terra, em vida, em 22 anos, ele conseguiu dar um carro possante do ano para cada um dos filhos. Mais além, vai lá. O filho, quando chegou para ele, falou, papai, eu vou casar, o senhor já me deu meu carro possante? Tem como o senhor me ajudar na compra de um apartamento? Não. O que ele deu para cada filho dele? Uma o quê? Olha para mim. Conquistou ou não conquistou nessa terra? Sim ou não? Mas você sabe por que esse cara conquistou? O Tolá significa minhoca. E eu estou repetindo de novo. Se você ficou ofendido com alguma coisa que eu falei, com todo respeito, eu não falei para você, não. Mas se serviu, use. E não estou aqui menosprezando ninguém. Eu já fui um Zé Droguinha, irmão, mas eu quis me melhorar. E a Samara não começou a namorar comigo nessa época, não. A Samara começou a namorar comigo quando eu já estava convertido. Esse papo de eu vou levar ele para Jesus, eu conheço um em 99 que consegue resolver. É muito difícil. E não corra o risco, não. Você é uma princesa do Senhor. Você está arrumando um Dráculazinho para poder casar. Estou falando como aí, se estiver sentado aqui, estiver com raiva e está tudo certo, para mim está tudo certo. Não precisa nem me falar comigo depois. Se vira para lá. Se os seus pais abençoarem, o problema é deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando e pronto. Voltei. Sabe o que significa Jair? Jair significa, de acordo com a Bíblia, aquele que tem luz.
Por que um conquistou e o outro não conquistou? Porque um era um minhoca e o outro era o iluminado. Mas como, pastor, eu me torno iluminado dessa maneira e conquisto? Salmo 119, versículo 105. A Bíblia é toda com direção e não fica nenhum versículo sem significado. Como é que o Jair se tornou iluminado, pessoal? Aí, ó. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus, o quê? É a tua o quê? E luz para o meu? Como é que o Jair se tornou iluminado? Quando ele andou na direção do quê? Todas as vezes, pessoal, que eu quero conquistar nessa terra, seja qualquer coisa, eu tenho que começar a andar na direção da palavra, para eu me tornar iluminado, como aquele homem, o Jair, o 8º juiz de Israel, se tornou. Tem gente aqui que precisa ouvir até entrar nessa cabeça oca, que é. Você só vai começar a conquistar na vida se você estiver com a palavra iluminando a sua vida, os seus pés. Pastor, mas como é ser iluminado pela palavra? Vamos lá. Se a palavra te pede para se batizar e você se batiza, você está ou não se iluminando? Trazendo a luz da palavra. Vou falar, tá, pessoal? Se a palavra pede para você ser dizimista e você é, quando você está andando de acordo com a palavra? Está trazendo a luz de Deus para sua vida, sim ou não? Se a palavra pede para você não dever, mas pastor, todo mundo deve. Não dever coisa alguma. E você paga em dia, agora você entendeu. Você está andando ou não iluminado? Se a palavra de Deus diz que você tem que ser justo, e você é injusto, você está tendo a luz de Deus na sua vida? O segredo desse homem era andar na luz da palavra. Olha aqui para o pastor. Na luz, pessoal, tudo se resolve. Vou te citar um exemplo. Você lembra daquela mulher da dracma perdida? Sim. Ela acendeu o que para poder achar achar a dracma? A lâmpada da luz. Não precisa aqui ficar entrando em contenda, não. Mas presta bastante atenção. O Fábio tem empresa de pintura. Você está aqui, Fábio. Começou a pintar aqui e a claridade caiu, a luz caiu. Você continua pintando. Já tem experiência. Vou continuar aqui passando a tinta na parede. No outro dia, quando tudo clareou, você vai chegar naquele lugar. Vai achar ou não vai achar defeito? Quando a luz da palavra entra na sua vida, você vê onde você tem defeito, meu irmão. Você está errando. Você quer conquistar? Faça como o Jair. Ande na luz da palavra. Pastor, já entendi. Andar na luz da palavra é andar na direção. Sim, é colocar Jesus no seu lugar. Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? E, pessoal, um desabafo aqui. Eu acho que tem gente que está aqui que não dá crédito ao que o pastor está pregando, não. E eu vou mais além. Muitos não dão porque ainda não entenderam a questão de mudar. Mas outros não dão porque se acham melhores. E eu vou ser bem sincero para você, eu me considero o menor dentre vocês. Mas entenda que Deus ele usa quem ele quer. Se usou uma jumenta, não vai me usar? É só você olhar a vida de alguns aí, que você vai ver que está indo de vento e popa, outros estão ficando para trás. Não sou eu. É porque a pessoa ela anda na luz, na direção da palavra. Tem gente que está aqui, irmão, que não dá um crédito para aquilo que está sendo pregado. Faz coisa errada, não vigia, e vai, meu irmão, e sabe, se mete em coisa. Não estou jogando piada para ninguém. Mas, meu amigo, como é que eu vou trabalhar naquilo que é contra a palavra de Deus? Pastor, mas senão eu preciso de dinheiro. Mas, amigo, todo mundo, quem aqui não precisa? Todo mundo precisa, amigo. Mas você vai se submeter? É o mesmo, deixa para lá. Tem gente que, meu Deus, você acha que não sei nem o que está fazendo aqui, você está perdendo seu tempo. Você não escuta uma palavra que Deus te fala, você não perdoa, não faz nada de bom, irmão, não dizima, não oferta, mas deixa para lá. Todas as vezes que eu quero conquistar, eu tenho que andar na luz da palavra. Você sabe como eu faço quando a gente está contando as ofertas? Quando eu falo, será que eu já olhei esse envelope? Eu não vou ficar abrindo toda hora aqui. Às vezes eu coloco assim, ó.
na direção da luz e eu consigo ver o que está dentro. Meu irmão, na luz, tudo se revela. Pastor, eu já entendi. Quer dizer então que para eu ser iluminado, eu tenho que andar na luz da palavra? Sim. Só que tem um porém. A luz, quando ela entra, ela incomoda. João, capítulo 1, versículo 5. Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Por que o Tolá não conquistou? Porque ele era o quê? Toca. Por que o Jair agora aqui, o 8º juiz de Israel, conquistou? Porque ele andava na direção e a luz ela vem pela palavra de quem? Ele era iluminado. E a luz resplandece e as trevas não há o quê? Às vezes você está lá deitado, um soninho muito bom, tudo escuro. Não sei se alguém aqui é igual eu, mas se tiver uma luzinha ali, eu tenho que ir lá e colocar alguma coisa em cima dela para eu poder dormir. E até os médicos dizem, né, que o sono ele fica mais profundo quando está tudo escuro. Eu não sou médico não, mas eu já vi uns falando. Quando está tudo ali escuro ali, o celular não está perto, o cachorro não está na cama. Não sou eu que digo, é o médico. Porque aí o cachorro, sem você perceber, ele mexe na cama, e aí ele encosta em você, e aí você, mesmo dormindo, aquele sono profundo, você já não está naquilo ali mais. Eu não sou perito, então eu não entendo nada do que eu estou falando, não, mas você dorme com seu cachorro, dorme com seu gato, você dorme com seu marido que mexe com uma cobra em cima da cama, dormindo, vai dormir com o cachorro? Deixa isso para lá. Mas dorme o que você quiser. Mas olha para o pastor. Só que se você está bem ali no soninho ali, bem ali, sabe? Dormindo ali, aí de repente o seu esposo levanta e às vezes ele está com raiva de você, faz de propósito. Porque tem gente que é mal, irmão, que é desse jeito mesmo. Está com raiva de você, nem fala com você. Coloca a coberta aí, ou vai lá na lanterna do celular, assim, bem devagarzinho. Não, acende. Olha, pastor, incomoda ou não incomoda? Se você se assenta aqui para ouvir a palavra, se em algum momento a palavra não te incomodar em alguma área, olha para mim, não é o evangelho. Porque a luz, ela incomoda as trevas. Você quer andar iluminado? Palavra de Deus. Você quer conquistar? Palavra de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para você ser iluminado como o 8º juiz de Israel foi iluminado. E se prepare para poder conquistar e passar essa conquista para sua casa em nome de Jesus. Mas olha para o pastor. Você tem que decidir agora quem você vai ser. Eu termino. Lucas capítulo 5. Isso aqui é repetido, mas tem que ser dito hoje. Então, recapitulando, o Tolá não conquistou nada porque era um minhoca. Já o Jair, ele conquistou tudo que podia em menos tempo, porque o Jair ele era iluminado. E eu não estou falando de ninguém aqui, desta vida. Eu estou falando do 8º juiz de Israel, que existiu na Bíblia aí, em Juízes 10. Mas na luz, meu irmão, tudo se resolve. Ó, vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Atenção agora. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso aqui eu já preguei, não vou repetir. Você notou que Jesus pediu para o Pedro afastar da terra o barco? Sim ou não? E depois que afastou, ele começou a ensinar. Você nunca vai aprender de Jesus se o seu barco estiver em algumas terras, irmão. Não vou repetir porque eu já falei isso aqui um dia. Mas você tem que afastar, às vezes, de uma amizade. Você tem que afastar, às vezes, de alguma pessoa, de alguma prática. Eu não vou repetir porque eu já preguei isso. Mas atenção, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o que, igreja? Atenção no que o Pedro vai falar para ele, ó. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado, qual horário? À noite. É a luz ou as trevas, de acordo com a Bíblia? Olha para mim. O Pedro ainda não sabia que ele ia se tornar um discípulo. Como trabalhador, qual que era o desejo do Pedro? Voltar para casa? Com o que, igreja? Peixe. O desejo de Pedro era: vou voltar para casa. O Pedro tinha esposa, que a própria Bíblia diz lá que tinha a sogra de Pedro. Acredito que o Pedro tinha a família dele. O que o Pedro queria? Levar ali o seu peixe para poder resolver a sua situação. Tudo que o Pedro queria.
Só que o Pedro pescou, ele pescou durante o dia ou durante a noite? A noite é a escuridão. O que ele pegou? Meu irmão, quando as trevas, ou o que for, que a física diz que não existe treva, que existe a ausência de luz, mas não vou ficar entrando porque eu não sou físico aqui não, mas já entendi isso. Quando existe a ausência da palavra, a noite, a escuridão, não tem como você conquistar. Se você está procurando o que está ocasionando o seu problema, você já está entendendo. Você investe, você compra, vende, sem a direção da palavra de Deus. Até contratar, você contrata. Pede para mudar de casa. Eu não vou ficar chutando aqui não, mas eu prego, quem fala para você é Deus. Para tudo, irmão. Tem que andar na direção da palavra. Jesus, o que o senhor faria? Por que tem loja, tem comércio que quebra? Não é porque aquele ali tinha que quebrar, é porque aquela pessoa montou sem a luz, sem a direção da palavra. Vou mais além, tá? Vou mais além. Tem gente que está igual Jacó. Pensou que casou com Raquel. Na escuridão aceitou. Quando amanheceu, viu que quem está do lado dele é Leia. Pastor, eu pensei que tinha casado com um homem de Deus. Pois é, meu filho, volta para a realidade agora que o trem vai ficar... O bagulho vai ficar doido, mano. Na luz tudo se manifesta, irmão. Isso é para qualquer um. E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, eu lançarei o quê? Neste exato momento, o Pedro estava se iluminando, já era dia. A Bíblia diz que o choro dura uma, mas a alegria vem por onde? Nas trevas estão o choro ou os choros, o que for. Na luz, no dia, está a alegria. É assim que funciona. Você já reparou? Você já reparou? Que geralmente quando a pessoa está passando mal, qual horário que ela piora? Já reparou isso? É sempre assim. O Pedro falou, mas porque manda lançarei a rede, ó. E fazendo o que, igreja? E fazendo o que, igreja? Assim, colheram uma grande quantidade de quê? E rompia-se-lhe o quê? Agora o Pedro pescou, sim ou não? Sim ou não? Porque o Pedro estava iluminado. Deus hoje está nos iluminando. E se prepare para a gente poder colher as nossas bênçãos e encher a nossa rede. Mas olha para o pastor, a diferença de um para outro parece que não existe. Existe. Um era o Zé Minhoca. Mas até morreu, até foi para o céu. Mas o outro não conquistou nada. Ó, muito coração, né? Muito sentimento, sentimental. Miolo que é bom, nada. Tem gente que está aqui com o pão francês, tem mais miolo que ele. Deixa para lá. Romanos 13, 12. E eu termino. Pessoa sem juízo, irmão. Faz coisa que não é para fazer. Sabe? Sem juízo mesmo. Sabe? Quem fica lá metendo a mão onde não é. Aí, onde não é para colocar. Aí fica brincando com fogo, sabe? Aí fica pagando para ver. E deixa eu dar um conselho, hein? Esse negócio de prostituição não paga para ver, não, irmão. Não, eu tenho que resistir isso. Ó, o José. Você lembra do José? Quando a mulher do Potifar, vem cá! Ele pagou para ver? Ele, ó. A Bíblia diz que o pecado, o diabo você enfrenta. Mas a prostituição, a Bíblia diz, fuja. Brinca não, hein, Minhoca? Zé Minhoca. Romanos 13, 12, eu tenho esse passo. Meu Deus do céu. Não sei como é que vocês aguentam, irmão. Deixa pra lá. Acorda pra vida, meu amigo. Você gosta de ficar, sabe? Trabalha um dia. Tem um parente meu que um dia, rapaz, eu cheguei pra ele e falei, rapaz, tô notando que você não foi pra trabalhar, que você não saiu pra... O que aconteceu? Você não acredita que nessa primeira semana eu vendi o equivalente para um mês? Então vou ficar 3 semanas sem trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Irmão, não estou mentindo aqui não. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Minhoca rastejando na vida o tempo todo. Atenção. A noite é o que, igreja? Deus te trouxe aqui hoje para poder te falar. Tudo que deixava você sem luz já passou. Pode ter certeza disso. E o dia é chegado. Quer dizer, hoje Deus está iluminando você como Ele iluminou aquele Jair. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da...
Olha para o pastor, você notou que a luz é uma arma? Você notou ali? As armas dão o quê? A luz, ela é uma arma. Significa que hoje Deus está te preparando para ser um conquistador, uma conquistadora nato. Mas olha para o pastor, você tem que decidir se você vai ser um iluminado ou se você vai ser uma o quê? Você não vai falar, não? Ou você tem que decidir, vai ser um iluminado ou vai ser uma o quê? Aplauda Jesus bem forte.